348 foram apresentadas presencialmente, 49 por via correio postal, 18 oralmente, 41 por correio eletrónico. Verifica-se assim a tendência ascendente do número de queixas apresentadas de forma presencial e por correio postal, em detrimento dos outros meios, constituído deste modo um desafio à instituição no sentido de continuar a massificar a divulgação do uso das redes sociais como forma de fazer chegar as suas inquietações ao provedor de justiça. Por outro lado, por sua iniciativa, nos termos da linha A do artigo 22 da Lei 10/2023, de 21 de julho, o provedor de justiça, através dos meios de comunicação social, tomou conhecimento de algumas preocupações que afligiam os cidadãos, nomeadamente poluição ambiental no distrito de Matice, na província de Tete, causada pelas empresas mineradoras de carvão, pagamento de taxas para o concurso público de ingresso do município de Buano, falta de corrente elétrica na localidade de Incaia, distrito de Macia, província de Gaza, reivindicação da população da localidade de Sucate, no distrito de Mabalane, devido à falta de energia elétrica. No concernente à situação da poluição ambiental na província de Tete, distrito de Matize, causada pela mineradora de carvão Vulcan, foi ouvida a Vulcan, a administração do distrito e os representantes da comunidade. No exame realizado, concluiu-se efetivamente haver problemas de poluição ambiental, com impacto na comunidade. O relatório sobre este assunto foi remetido ao Governo Central para os devidos efeitos. Foi interpelado a Presidente do município de Buano para suspender a cobrança de taxas, dado que o concurso público é gratuito nos termos da linha G, número 2, do artigo 34 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado. No concernente à falta de corrente elétrica na localidade de Incaia, distrito de Macia, província de Gaza, o provedor de justiça informou-se junto da empresa Eletricidade de Moçambique sobre a legitimidade da reclamação da comunidade, a que a empresa referiu que estava nos seus planos a sua eletrificação no segundo semestre de 2025. Esta informação foi posteriormente partilhada com os membros daquela comunidade através do mesmo meio de comunicação social, que denunciou a situação bem como com o governo distrital. O provedor de justiça transmitiu à EDM a preocupação apresentada pela população da localidade de Sucate, referente à falta de energia elétrica. Contactada a empresa EDM, esta esclareceu que aquela localidade constava dos seus planos no âmbito do Programa Nacional de Energia para Todos, Pro-Energia, cujo início estava previsto para o segundo semestre de 2024. 3. Ponto de situação de processos abertos. O gráfico 4 ilustra o estágio dos processos abertos, fazendo a comparação entre os períodos 2023-2024 e 2024-2025. No tocante à situação de processos abertos, a Provedoria de Justiça tramitou neste período 586 processos, dos quais 202 estavam em curso, 81 foram remetidos aos Conselhos Superiores das Magistraturas Judicial, Administrativa e do Ministério Público e a outras entidades. Também foram indeferidas 184 queixas por falta de fundamento legal e 97 dadas por procedentes. Ademais, temos a destacar que aguardavam a resposta das entidades visadas 169 processos. Queixas e a sua proveniência territorial. O gráfico ilustra o número de queixas recebidas pelo provedor de justiça, discriminadas por província, nos períodos 2023-2024 e 2024-2025. Relativamente à proveniência territorial das queixas, Maputo Cidade e Maputo Província continuam a ter os utentes que mais procuram os serviços do provedor de justiça, comparados às outras províncias do país, o que, a nosso ver, é devido à sua proximidade
com a Provedoria de Justiça. Petições, queixas ou reclamações por matérias. As petições, queixas ou reclamações por matéria significam que as mesmas são categorizadas de acordo com o assunto ou área temática a que se refere. O gráfico 6 assinala o tipo de matérias ou preocupações mais tratadas na Provedoria de Justiça, das quais a celeridade processual e os atos administrativos constituem a maior preocupação que os cidadãos apresentam, representando 19% e 17%, respectivamente. Entretanto, no período de análise, foram registradas 2 queixas relativas à violação dos direitos humanos relacionadas com a crise pós-eleitoral e que foram remetidas, uma para o Comando-Geral da PRM por suposta violação da liberdade de imprensa, por limitação do exercício da sua atividade, e a outra para o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, devido a restrições no fornecimento de internet. Este ponto, instituições mais demandadas. Este ponto é referente às entidades ou órgãos públicos que são alvo de maior número de petições, queixas ou reclamações, levando a uma maior intervenção do Provedor de Justiça. O gráfico 7 apresenta a situação das instituições públicas mais demandadas entre o período 2023-2024 e 2024-2025. No âmbito da sua atuação, o Provedor de Justiça solicitou a várias instituições públicas pronunciamento sobre diversos pedidos, destacando os ministérios, conselhos executivos provinciais, institutos públicos, empresas públicas e conselhos municipais. Grau de colaboração. O gráfico 8 apresenta o grau de colaboração das instituições públicas, tendo a Provedoria de Justiça submetido 457 pedidos de pronunciamento a diversas entidades, contra as 557 do período anterior, resultando em 307 respostas recebidas dentro do prazo, correspondente a 67%, que para nós é bastante positivo. Anotamos com satisfação o incremento da colaboração das instituições da administração pública, justificado pelo número crescente de respostas aos pedidos de pronunciamento do Provedor de Justiça. No rol das instituições da administração pública e outras com elevado grau de colaboração, destacamos os Conselhos Superiores das Magistraturas Judicial, Administrativa e do Ministério Público, o Instituto Nacional de Previdência Social, os funcionários e agentes do Estado, o Instituto Nacional de Segurança Social, Conselho Municipal de Maputo, Comando-Geral da PRM, Ministério da Defesa Nacional, Ministério do Interior. Entre as empresas públicas destacam a Empresa Eletricidade de Moçambique e Águas da Região Metropolitana de Maputo. Queixas por género. O gráfico é referente a petições, queixas ou reclamações discriminadas por género e ainda por pessoas coletivas que foram apresentadas ao Provedor de Justiça nos períodos 2023-2024 e 2024 e 2025. No concernente às queixas por género, os homens são os que mais procuram os serviços do Provedor de Justiça, seguidos por mulheres e, finalmente, pelas pessoas coletivas. Comparativamente ao igual período do ano transato, verifica-se uma redução de 24% de queixas submetidas por homens, 39% por mulheres e 38% por pessoas coletivas. Pedidos de inconstitucionalidade. O Provedor de Justiça pode requerer ao Conselho Constitucional a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas nos termos da linha F do número 1 do artigo 244 da Constituição da República e da linha H do número 1 do artigo 15 da Lei número 10/2023 de 21 de julho. Competência que pode ser exercida no seguimento de queixa ou por iniciativa própria. No período de análise, o Provedor de Justiça recebeu 4 pedidos solicitando a declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade
de atos normativos, tendo indeferido liminarmente 3 e submetido ao Conselho Constitucional 1, nomeadamente apreciação de um pedido de inconstitucionalidade sob o artigo 139, número 1, a linha E, e número 2 do mesmo artigo, ambos da Lei número 28/2009, de 29 de setembro, que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Inconstitucionalidade da Lei número 3/97, de 13 de março, referente ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas ou outras substâncias com efeitos similares. Declaração de inconstitucionalidade do número 3, do artigo 15, número 5, do artigo 26 e artigo 178, todos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado, aprovado pela Lei número 4/2022, de 11 de fevereiro. Inconstitucionalidade dos artigos 4 e 6 do Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das Instituições do Ensino Superior, aprovado pelo Decreto número 43/2023, de 2 de agosto, por contrariar o disposto nas alíneas B, C e N do artigo 5 da Lei número 1/2023, a 7 de março, lei que estabelece o regime jurídico do subsistema do ensino superior. Este último pedido mereceu a devida apreciação pelo Conselho Constitucional, mas não foi dado provimento conforme os fundamentos apresentados no respectivo acórdão daquele órgão. Pedido de pareceres, propostas de lei. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República solicitou ao Provedor de Justiça contribuições sobre a proposta de revisão da Lei nº 16/2013, 12 de agosto, Lei da Polícia da República de Moçambique. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos solicitou 2 contribuições sobre: primeiro, proposta de regulamento do Sistema de Declaração de Património, atendo ao disposto no artigo 82 da Lei nº 12/2024, 18 de junho, Lei de Propriedade Pública, e proposta de regulamento da Lei nº 15/2012, de 14 de agosto, que estabelece mecanismos de proteção de direitos e interesses das vítimas, denunciantes e testemunhas, declarantes ou peritos. 6. Mediações. Nos termos da linha Q do número 1 do artigo 16 da Lei nº 10/2023, 21 de julho, o Provedor de Justiça tem a prerrogativa de mediar conflitos antes de emitir recomendações às entidades visadas. Assim, neste período foram realizadas 4 mediações contra 11 do período anterior. As mediações têm sido um meio de promoção de consensos, quando há divergências ou contradições de interpretação dos factos e a subsunção destes ao direito aplicável. Recomendações. As recomendações dirigidas pelo Provedor de Justiça aos órgãos competentes visam a correção dos atos ou omissões ilegais ou injustas, ou ainda a melhoria dos serviços nos termos da linha B, do número 1 do artigo 15, conjugado com o número 1 do artigo 34, ambos da Lei nº 10/2000, de 21 de julho. No que se refere a recomendações, no atual período foram emitidas 3, tendo sido todas acatadas. Entretanto, comparado ao período anterior, em que foram emitidas 14 recomendações, nota-se um decréscimo de 71%. No entanto, urge esclarecer que a redução do número de recomendações é um facto positivo, pois revela maior compreensão da missão do Provedor de Justiça e maior capacidade de diálogo das instituições públicas. Recomendação número 1. Uma cidadã apresentou queixa ao Provedor de Justiça contra o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, afirmando que se recusava a cumprir com o acordo do Tribunal Administrativo. A este respeito, já nos referimos a informações anuais anteriores, que não é expectável que uma instituição da administração pública
se recuse a cumprir um acórdão de um tribunal já transitado em julgado. Infelizmente, continuamos a assistir a este tipo de comportamento. O Provedor de Justiça recomendou ao Secretário Permanente, no sentido, no prazo de 60 dias, tomar as providências necessárias para reparar o dano, devendo praticar os atos necessários com vista a satisfazer o pedido. Recomendação acatada. Recomendação número 2. Um grupo de cidadãos submeteu uma queixa ao Provedor de Justiça, alegando que houve irregularidades num concurso público para a contratação de bens e serviços. O Provedor de Justiça analisou a queixa e concluiu que houve viciação do concurso e a violação dos procedimentos, afrontando diretamente aos vários princípios que regem o regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, fornecendo de bens e prestação de serviços ao Estado. Por conseguinte, nos termos de número 1 do artigo 34 da Lei número 10/2020, de 21 de julho, o Provedor de Justiça recomendou ao Secretário de Estado da cidade de Maputo, para no prazo de 60 dias, tomar as providências necessárias com vista a corrigir a ilegalidade. Recomendação acatada. Recomendação número 3. Uma cidadã submeteu uma queixa ao Provedor de Justiça, alegando que era funcionária do Estado desde 1996, no então Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, atualmente Ministério da Educação e Cultura. Em 2008, a cidadã foi condenada ao cumprimento de uma pena de 4 anos de prisão e, após a soltura, requereu, junto à entidade visada, a sua reintegração, sem sucesso, pese embora não tivesse sido instaurado o competente processo disciplinar. Inconformada, dirigiu um requerimento à então Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, solicitando a sua reintegração no aparelho de Estado, tendo esta indeferido o seu pedido, alegando indisponibilidade de vaga no quadro de pessoal e falta de cabimento orçamental, em conformidade com o parecer do Governo Distrito da Manhissa. Analisada a queixa, o Provedor de Justiça recomendou à Ministra da Educação e Cultura, para no prazo de 60 dias, tomar todas as providências necessárias com vista a corrigir a ilegalidade causada, devendo praticar atos administrativos de modo a garantir que a queixa retoma as suas funções, a queixosa retomasse as suas funções no aparelho de Estado. Recomendação acatada. Uma especial chamada de atenção aqui. Assiste que, por vezes, os funcionários são presos, são julgados e condenados, por vezes até absolvidos. Isso não isenta a administração pública de levantar o procedimento disciplinar. Porque quando nós levantamos o procedimento disciplinar nessas situações, nós prejudicamos o próprio Estado, que é obrigado a reintegrar cidadãos que se calhar não deveriam de outra forma serem reintegrados. Portanto, é obrigatório que nessas situações, além da situação criminal, seja observado o procedimento disciplinar. Muitas vezes também não fazemos isso, o que leva à reintegração dessas pessoas, porque o procedimento criminal é independente do procedimento disciplinar. Recomendação acatada. Atividades realizadas. Atividades de divulgação e inspeção. O Provedor de Justiça e quadros da Provedoria de Justiça efetuaram visitas de divulgação e inspeção em 7 províncias e 13 distritos, designadamente província de Maputo. Na província de Maputo, o Provedor de Justiça escalou o distrito da Matola, no período de 20 a 24 de maio de 2024. Concretamente, visitou a Delegação Provincial do INATRO, Conservatório do Registro Automóvel da Matola, Comando Provincial da PRM de Maputo, Direção Provincial de Migração e Conselho Municipal da cidade da Matola. A visita àquelas instituições tinha como objetivo inteirar-se do seu funcionamento no concernente ao atendimento público e desafios que enfrentam. A visita ao Conselho Municipal da cidade da Matola tinha em vista o reforço dos mecanismos de articulação mais consentâneos com o volume de queixas
opções apresentadas pelos munícipes e os respeitos pelos prazos legalmente estabelecidos. Nós entendemos que no início do mandato do novo governo municipal da Matola devíamos fazer uma aproximação, porque a maior parte das queixas que nós recebemos na Provedoria de Justiça também referem-se ao município da Matola e, por vezes, há atrasos na resposta aos pedidos de pronunciamento do Provedor de Justiça. E esta aproximação visava desbloquear estes atrasos. No âmbito da divulgação da figura e papel do Provedor de Justiça, que é uma estratégia de interação direta com as instituições da administração pública e a comunidade em geral, visando a massificação da divulgação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e a assistência direta em caso de violação ou omissão dos direitos dos cidadãos pela administração pública, quadros da Provedoria de Justiça orientaram uma palestra à comunidade da localidade de Chetevelo, no distrito de Boane, no dia 24 de maio. Nesta atividade foram destacadas as brigadas móveis do Serviço de Identificação Civil e do Registro Notariado para facilitar a aquisição de bilhetes de identidade, cédulas e boletins de nascimento por parte da comunidade da localidade de Chetevelo. 2. Cidade de Maputo, com o objetivo de compreender o processo de implementação, expansão e impacto dos programas de assistência social direta às famílias pobres e vulneráveis e fazer conhecer a instituição que dirige. O Provedor de Justiça visitou o Instituto Nacional da Ação Social, uma instituição do Estado subordinada ao então Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, responsável pela implementação e promoção de programas de assistência social direta aos grupos ou indivíduos em situação de pobreza incapazes de prover por meios próprios, de forma temporária ou permanente, as suas necessidades básicas. Lamentavelmente, a instituição na altura devia aos beneficiários prestações correspondentes a quase 1 ano e meio, devido às limitações do orçamento do Estado. No âmbito da parceria com a Agência das Nações Unidas para o Combate a Drogas e Crimes, UNODC, a Provedoria de Justiça realizou, com o apoio desta agência, no dias 11 e 12 de abril de 2024, na cidade de Maputo, um seminário sobre direitos fundamentais, violência baseada no género, HIV-Sida e combate à droga, subordinado ao lema, por uma responsabilidade multissetorial na prevenção e resposta contra a violência baseada no género. Na mesma ocasião, foi lançada a coletânea da legislação sobre a lei da família, política do género e violência doméstica. No âmbito da parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, foi realizado um seminário de reflexão sobre a exploração do trabalho infantil e desaparecimento de crianças, no dia 25 de julho de 2024, na cidade de Maputo, envolvendo todos os intervenientes que atuam em matérias de género, proteção da criança e salvaguarda dos direitos fundamentais e humanos, sob o lema Criança Desaparecida, uma intervenção multissetorial. No ano da parceria com a Visão Mundial, foram realizadas as seguintes atividades. Província de Gaza, promoção de diálogos entre os prestadores de serviços públicos e diversas comunidades dos distritos de Chibuto, Mabalane, Choco, Guijá e Xaxai, no período de 15 a 18 de abril de 2024. Ainda na província de Gaza, o Provedor de Justiça manteve encontros com os membros do Parlamento Infantil dos distritos de Guijá e Chibuto. Além disso, houve encontro de nível provincial com os membros do Parlamento Infantil, onde participaram representantes da governadora da província e diretores de diferentes serviços, no qual o Parlamento Infantil colocou as suas preocupações, que foram prontamente esclarecidas pelos membros do Serviço Executivo Provincial. Província de Tete. A visita à província de Tete, no distrito de Matiz e Angônia, de 22 a 28 de setembro de 2024, tinha como objetivo inteirar sobre a situação da poluição do meio ambiente resultante da exploração de carvão mineral,
devido ao aumento considerável dos níveis de poluição, bem como divulgar o papel e atribuições do órgão. Na sequência, o provedor de justiça remeteu o respectivo relatório ao Governo Central para que fossem tomadas as medidas julgadas pertinentes. Ainda nesta província, visitamos o distrito de Angônia, onde a equipa técnica da Provedoria de Justiça acompanhou o diálogo entre os prestadores de serviços públicos e a comunidade de Riassar, com o apoio da Visão Mundial, incluiu a aquisição de laptops e uma máquina fotográfica. Província de Nampula. Na província de Nampula foram igualmente promovidos diálogos entre prestadores de serviços públicos e diferentes comunidades, distritos de Memba, Munaco, Nacaroa e Morropula, de 18 a 22 de agosto de 2024. Ainda no âmbito do programa Toda Rapariga é Capaz, implementado em Morropula em parceria com a Visão Mundial, quadros da Provedoria de Justiça divulgaram o papel deste órgão na resolução de casos de violência contra raparigas e os possíveis obstáculos para o acesso à educação. Província de Inhambane, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o provedor de justiça visitou os distritos de Govuro, Inhassoro e Vilanculo, no período de 17 a 21 de julho de 2024. Durante este período, visitou instituições públicas, tais como centros de saúde, comandos distritais da PRL, procuradorias, tribunais distritais, estabelecimentos penitenciários. Por outro lado, orientou nos mesmos distritos palestras para funcionários e agentes de Estado, empresários, líderes comunitários e religiosos. Província de Cabo Delgado, no âmbito do programa promovendo o acesso à justiça a mulheres e raparigas, os membros do consórcio Provedoria de Justiça, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Instituto para a Democracia Multipartidária realizaram o lançamento do programa no dia 30 de maio de 2024, na cidade de Pemba. A iniciativa tinha como foco a apresentação do escopo do programa aos atores institucionais e singulares que lidam com a promoção dos direitos humanos no norte do país, com o principal destaque para a província de Cabo Delgado. Este programa visa assegurar o estabelecimento dos escritores da Provedoria de Justiça e do funcionamento da Comissão Nacional de Direitos Humanos na cidade de Pemba, por forma a garantir uma maior proximidade dos serviços das instituições, promovendo uma maior abrangência no atendimento às questões relacionadas à defesa dos direitos fundamentais e humanos e à proteção das mulheres e raparigas. Neste contexto, foi reabilitado e transformado um imóvel em escritório para o estabelecimento da Delegação da Provedoria de Justiça na província de Cabo Delgado. Sessão de diálogo comunitário. A Provedoria de Justiça, numa ação com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, realizou uma ação de diálogo comunitário com a comunidade de Mirate, no distrito de Monte Puez, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da educação e consciencializar sobre os seus direitos e deveres, bem como sobre o acesso aos serviços de justiça. Neste diálogo foram abordados temas como direitos fundamentais e humanos, violência doméstica, violência baseada no género, uniões prematuras e direitos das crianças, com ênfase no de registro de nascimento, acesso à educação e saúde. Inspeção aos estabelecimentos penitenciários. O provedor de justiça visitou o estabelecimento